ótima segunda-feira para todos nós, né? Bom, aqui em Goiânia começou o lockdown. Eu já estava acompanhando em vários estados o que está acontecendo e aqui em Goiânia não foi muito diferente. Essa variação, essa cepa, ela está circulando com muita velocidade, muita rapidez, né? E aí acabou ocorrendo o lockdown. Bom, foi decretado o lockdown que começa hoje, dia 1º de março, e nós vamos até o dia 8 de março com esse lockdown. E o que significou para mim esse lockdown na prática, né? Uma certa tristeza, porque tem pessoas que dependem de provas para concurso, né, para começar a sua vida profissional, e não só isso, para a sua estabilidade, né? Outras precisam fazer a prova do exame da OAB, que também foi cancelada, ia ser no dia 7 agora, a primeira fase, né? E a gente vê mais uma vez postergar esta etapa que precisa ser finalizada, né? Porque quando você faz um curso de direito, a não ser que você não queira advogar, né? Mas para determinados concursos, como para a magistratura, você precisa de 3 anos, né, de atividade prática, atividade jurídica. E essa atividade jurídica é a advocacia. Então, você precisa da carteira, né, para poder advogar e, consequentemente, poder se preparar para a prova da magistratura. E aí você vê mais uma vez o desejo de muitas pessoas, o sonho de muitas pessoas postergado. É um trabalho de paciência, mas é um trabalho de perguntar também, né? Por quê, né? Por que a gente deixou isso acontecer? Por que nós chegamos nesse ponto, né? Alguns podem até falar assim, mas não foi culpa nossa, foi coisa lá na China, em Wuhan, na cidade onde iniciou o processo, né? Mas por que se espalhou tanto assim, com tanta velocidade? Por que está no Brasil todo? Por que nós estamos falando do planeta Terra? E é o planeta Terra que está com uma variante. É o planeta Terra que está com esse vírus. É o planeta Terra. Não é Wuhan, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é o Estado, não são os Estados Federados. Não, é o planeta. O planeta todo está numa modificação. O planeta todo está passando por esse processo, né? E quem é espírita, né? Que estuda, que procura compreender as coisas, não perguntando por que está acontecendo comigo, por que eu não consigo fazer isso, mas para quê? Né? A real pergunta é essa, para quê? A gente começa a perceber que a gente estava precisando de uma parada, de um pit stop, e esse pit stop se chama Covid-19, por incrível que pareça. Foi através do Covid-19 que muitas famílias passaram a se reunir e a entender o dia a dia, o cotidiano, porque na correria a gente não tinha isso. Foi através do Covid-19 que muitos passaram a almoçar em casa com seus familiares, com seus filhos, sentar numa mesa, fazer a refeição, conversar, entender as angústias de cada um, né? Foi através desse momento, desse Covid, que muitos passaram a ser pais e muitas passaram a ser mães, porque muitas vezes os filhos estavam delegados a babás, né, constantemente. Então, passou a ter essa noção. Agora, de uma coisa que me chamou muito a atenção no Covid, é que, graças ao Covid, né, a gente nunca viu uma área ser tão valorizada como a área do professor. Ela deveria ser valorizada também de outras formas, não só dessa. Que muitos pais perceberam que não têm condições de ensinar os próprios filhos, né? E isso que muitos reclamavam de professores, hoje passam a solicitá-los e a requerer até em prece, em orações. Mas também a área médica. Então, se a gente for parar para perceber, para analisar, nós estamos passando por uma depuração, por uma limpeza.
E eu não estou falando dessa limpeza no sentido de desencarne, porque quando a gente fala isso, só quem passou por isso, alguém desencarnando na família devido ao Covid, sabe a tristeza, sabe a dor que carrega. Eu não estou falando dessa depuração, porque seria muita maldade falar disso dessa forma, né? Porque todos nós somos irmãos do mesmo Pai, independente da religião, independente do segmento de pensamento, independente de qualquer coisa, somos todos irmãos. Mas eu estou falando dessa depuração das áreas que nos cercam, das áreas que ordenam o nosso país, que causam a gestão do nosso país. Há um tempo atrás, e ainda não passou, né? Há um tempo atrás que foi o boom, e nós estamos percebendo essa continuidade, na área jurídica, né? Na área de lava-jato, na área da corrupção, né? Nesta área que a gente começou a perceber quanta podridão tem. Mas o quanto que estava essa sujeira debaixo do tapete. E muitos de nós poderíamos ter uma vaga ideia, mas não sabíamos a realidade, na sua totalidade, o que estava realmente acontecendo. E aí, isso foi dado um boom, antes até da pandemia. Isso deu um boom, que isso passou a ser notório, isso passou a ser divulgado, isso passou a ser comum nos noticiários. E esse boom, muita gente pode falar assim, a corrupção não tem jeito, o Brasil não tem jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz quando aconteceu esse boom, e mesmo a gente dando a continuidade e lamentando, vendo que a corrupção ela não atinge só o âmbito político, ela atinge também o âmbito legislativo, que não é muita novidade, mas atinge também o âmbito judicial. Então os três poderes estão contaminados. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí a gente tira aquela noção de que somente um poder tinha essa contaminação, estava contaminado. Não, todos os três. Então é importante isso estar acontecendo, se a gente parar para analisar, porque são os três poderes que governam o nosso país, né? De uma certa maneira, cada um independente e harmônico entre si. Obviamente nós temos isso na própria Constituição Federal. E o bom disso é que está ocorrendo a sua limpeza, a sua depuração. É como se fosse uma ferida. E aí a gente não fez aquela limpeza correta, aquela asepsia correta, e aquilo foi crescendo internamente. Até então, como estava interno, ninguém estava vendo, né? Não estava causando mal algum a ninguém, diretamente, porque a gente não estava vendo, né? Mas de repente, quando a gente menos espera, aquilo estoura, parece um pus, está expurgando aquela sujeira, aquela podridão. É isso que está acontecendo. Bom, consequentemente, a gente, se der o andamento, a gente começa a pegar a área da saúde. A área da saúde se fala da corrupção também, mas não é só isso não. A área da saúde, principalmente, demonstrou claramente a falta de investimento em todos os estados federados no âmbito da saúde. Ah, Carla, mas Covid ninguém poderia imaginar. Eu concordo plenamente, Covid ninguém poderia imaginar. Mas se nós tivéssemos hospitais devidamente equipados, profissionais pagos com pagamento justo, né? Horas trabalhadas de maneira justa para todos os profissionais, correto? Se nós tivéssemos tudo isso funcionando e as clínicas da família, todas elas funcionando com competência, com uma administração competente, né? A gente poderia estar preparado para a chegada desse Covid, mesmo não sabendo como ele era, que a gente ainda está estudando, então a gente não sabe na sua totalidade, mas nós teríamos condições de receber os nossos pacientes. Nós não teríamos situações como nós vimos no norte, em Manaus, naquela situação onde não tinha oxigênio. Nós não teríamos situações onde nós não teríamos leitos.
Antes do Covid chegar, se muitos passarem, e aí foram revisar, pesquisar na internet, antes da Covid chegar, a situação, e eu vou falar porque eu morava lá, a situação do Rio de Janeiro na área da saúde era catastrófica. Profissionais não tinham equipamentos básicos para trabalhar, profissionais não estavam recebendo e muitos estavam indo trabalhar sem receber. E não é receber um dia de pagamento não, minha gente. Era receber, deixar de receber meses sem receber o devido pagamento. Então a nossa área da saúde, eu estou falando do Rio de Janeiro porque eu morei lá, a nossa área da saúde estava acabada, derrotada. E aí, para colocar uma pá de cal, a gente tem o Covid chegando, que foi obrigado a mobilizar o poder executivo municipal e estadual. Porque a quantidade de pessoas que estavam infectadas e a quantidade de pessoas que estavam morrendo sem direito a um leito estava absurda. Se nós tivéssemos feito uma administração coerente, nós teríamos condições de receber essas pessoas. Então a gente vê mais uma vez, né, essa Covid dando uma lição, né, e mostrando, deixando muito claro, né, que o poder executivo, tanto municipal quanto estadual, em qualquer ente federado, em qualquer estado, em qualquer município, não tinham valorizado, não tinham uma ótima administração para administrar tanto os municípios quanto os estados. Bom, mas aqui não é uma live, não é um vídeo de reclamações, nem de queixas. É um vídeo para demonstrar que diante disso, isso também que estava sendo divulgado na mídia constantemente, precisava chegar ao ponto de movimentar aqueles que tinham o poder e a obrigação de movimentar, de se movimentar, de usar o dinheiro público em benefício daqueles mais necessitados, que é o seu povo. Então, a Covid veio para bagunçar, né? E bagunçou, deu uma chacoalhada. Pode não ter dado aquela chacoalhada, mas estamos no caminho. Ok. Então nós atingimos a área do ensino. Muitos pais devem estar aí rogando pela vida dos professores, né? Rezando muito, louvando esses professores. Ok. Nós atingimos a área da saúde, que aí a gente pôde ver que esses profissionais são verdadeiros heróis por trabalhar tantas horas e ver tantas pessoas morrendo e muitas vezes não ter direito nem de se emocionar porque ainda tem mais um paciente para chegar ou aquele paciente que precisa desocupar o leito já que faleceu. Tira um pouco aquela sensação de humanidade, mas são mega humanos, porque quando você sai da sua casa e se dedica ao outro com tanto empenho, com tanta vontade de fazer o melhor, a gente só tem a agradecer por vocês. Bom, saímos da área da saúde, saímos da área da educação, vamos para a área jurídica, judiciária, que é o que eu já falei, que também está expurgando, e aí a gente atinge a área econômica. Veja bem, Carla, mas a área econômica a gente não tem muito o que refletir. Por quê? Porque a área econômica foi para todo mundo, eu concordo. A área econômica atingiu todo mundo, eu também concordo. Mas veja bem, quando a gente mora numa cidade e que ela é cercada por comunidades, e essas comunidades por décadas não recebem o básico, há de convir que quando a Covid chega, ela chega, como é que eu vou dizer, bem no popular, com os dois pés na porta, né? Sem pedir licença. Período de chuva,
nós sabemos muito bem que as comunidades vão sofrer. Período de chuva, nós sabemos muito bem que vai ter deslizamento. Isso não é novidade para ninguém. E mesmo assim, as coisas se repetem ano a ano. As comunidades não foram devidamente atendidas e muitas ONGs tiveram que trabalhar para fazer o trabalho que o Estado não estava conseguindo fazer. E até hoje não consegue. E aquelas pessoas que eram consideradas meio que invisíveis, se tornaram visíveis a partir do momento em que elas acordavam cedo para trabalhar e agora não poderiam sair para trabalhar. Muitas foram demitidas e precisavam do auxílio e ainda precisam do auxílio do governo. Então a gente pode perceber que a Covid pegou todo mundo indistintamente, de categoria econômica. Mas principalmente ela veio trabalhar uma coisa que a gente está precisando aprender. A gente precisa deixar o nosso lado animalizado para trás. A gente precisa deixar o nosso lado individual para trás e pensar no coletivo. Quando eu leio o Minuto de Sabedoria, no número 192, ele fala dos centauros. E essa leitura eu já tinha feito há vídeos atrás. Aqui. E o centauro nada mais é metade homem e metade animal. E a gente tem que perguntar que nesse período da Covid, nesse período que a gente está aqui com lockdown, nesse período que a gente está com muitas mortes, nesse período que a gente está vendo pessoas ainda não dando o devido valor à vida e indo para as aglomerações, provocando aglomerações também, a gente tem que pensar em qual lado nós estamos, né? Quem é que está florescendo mais, quem é que está aflorando mais? O lado humano ou o lado animal? Porque quando você fala do lado animal, eu estou falando que é o lado irracional. O lado que você pensa em ter o seu devido prazer naquele momento e, no popular também, dane-se o resto. Porque eu não sei qual é a característica que muitos acham que são super-heróis em achar que não vai pegar, né? Só que a gente percebe que a história não é bem assim. Covid não está selecionando você pode, você não pode. Covid chegou e chegou, como costumam dizer, chegou chegando. Então que a gente analise e reflita, né? Que a gente valorize o nosso lado humano mais que o nosso lado animal. Que esse lado centauro, ele possa ter esse lado animal apenas nos dando a força necessária para que a gente possa caminhar. Mas que as nossas ações, as nossas atitudes não prevaleçam o lado animalizado, mas que prevaleça um lado humano, de pensar em todos, de agir em prol de todos. Que a gente pense nisso, que a gente reflita sobre isso, que a gente perceba que isso não é um castigo, isso é um ensino, um aprendizado para deixar de olhar somente para mim e olhar para aqueles que estão ao meu redor. Mas não são só os meus familiares, são todos aqueles que de alguma forma estão reencarnados no planeta Terra por algum propósito. E não cabe a mim, né, na minha negligência, né, causar a dor àquela pessoa ou encurtar o seu período terreno, porque eu não me cuidei e eu acabei transmitindo para as demais pessoas. Que a gente possa refletir. Tá difícil para todo mundo. Tem hora que eu sento e choro, muitas vezes. Tem hora que eu não vejo saída para a minha situação, muitas vezes. Mas são nessas horas que a gente tem que, muitas vezes, silenciar, deixar a lágrima chegar e deixar ela cair, deixa ela rolar. Parece que vai nos limpando, nos dando uma certa tranquilidade, uma certa calma, para que a gente possa continuar e conversar.
Conversar com quem está próximo de nós, morando na mesma residência, se puder, e quem esteja passando por isso. Conversar com aqueles que estão distantes, às vezes um familiar que esteja distante pelo WhatsApp, algum amigo, mas amigo mesmo, que converse pelo WhatsApp. As redes sociais, a tecnologia veio para nos ajudar e as redes sociais estão aí, bombando, né? Então que a gente utilize as redes sociais. Eu sei que falta o carinho, falta o cheiro, falta o abraço, que isso a rede social não nos dá. Mas no momento é o que nós temos, é o que nós temos para hoje e é o que nós vamos nos adequar, até a gente poder se encontrar, se reunir e celebrar a vida. E celebrar a vida é celebrar o esforço que cada um fez para se manter firme e forte no seu propósito de se proteger, de proteger os membros da sua família e de proteger aqueles que a gente nem conhece. Uma ótima segunda-feira para aqueles estados ou aqueles municípios também que estão em lockdown. Força, força, vamos seguir em frente. Eu sei que é difícil, mas vamos aguentar até o final. Nós já passamos por essa pandemia no início, nós já temos mais de um ano de pandemia e nós estamos firmes. Então não vamos esmorecer, não vamos nos entristecer, vamos seguir em frente. Está cansativo? Demais, mas nós somos mais fortes. Uma ótima semana para todos nós. Muita fé, muita fé. Vamos trabalhar a nossa fé, para que a gente possa se manter de pé. Até combinou, né? Uma ótima semana.